ocitocina. Você provavelmente já ouviu falar dela, mas pode ter certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai enxergar esse incrível peptídeo com outros olhos. Se eu te contar que ele vai muito além da molécula do amor, te oferecendo benefícios, por exemplo, à sua estética, como inibição do apetite, queima de gordura e anabolismo. E para a sua saúde sexual é melhorada significativamente. Melhora a sua saúde do coração, patologias, entre muitas outras. Nesse vídeo, você vai ver também as características e funções da ocitocina no seu organismo, bem como a regulação, o que aumenta e o que diminui, e como tirar proveito disso para melhorar a sua qualidade de vida. Esse vídeo ficou um pouco extenso. Caso você queira ir direto a um assunto do seu interesse, basta clicar na descrição desse vídeo e conferir junto também as referências bibliográficas. Tudo bom, galera? Hoje nós vamos conversar sobre ocitocina, um peptídeo pouquíssimo estudado, mas com uma vasta gama de aplicações. Vamos aprender como tirar proveito dessa fantástica molécula, seja em prol da sua estética ou da sua saúde. Você provavelmente já ouviu falar em ocitocina. Ela é popularmente conhecida como a molécula do amor, conhecida como um hormônio exclusivamente feminino, responsável pelo trabalho de parto ou ejeção do leite na amamentação. Mas sabemos que ela vai muito além disso. Diversos pesquisadores, nomes importantes da medicina, como o Dr. Jorge Flechas, que passou uma vida inteira pesquisando sobre essa molécula, possuindo diversos cursos e palestras a respeito, ou como o Dr. Thierry Hertog, presidente da Associação Internacional de Medicina Anti-Envelhecimento, que escreveu um livro, Paixão, Sexo e Vida Longa, As Incríveis Aventuras da Ocitocina, mostrando como esse peptídeo melhorou consideravelmente a sua qualidade de vida. Mas enfim, o que é a ocitocina? A ocitocina é um hormônio neurohipofisiário. Ele é o peptídeo número 1 do cérebro que se encontra em maior abundância e age como neuromodulador, o que nós iremos ver daqui para frente em detalhes. Ela é produzida no seu hipotálamo, essa pequena região do seu cérebro, e via axônios. Axônios são as ramificações pelo qual os neurônios se comunicam. E através deles, ele se inerva em todo o seu cérebro, abrangendo também o seu sangue e a sua medula espinhal. Ou seja, todo o seu organismo é, de certa forma, afetado de maneira benéfica pela ocitocina. Ela também é produzida em fontes não neuronais, que não são os seus neurônios. Em homens, por exemplo, ela é produzida também na medula adrenal. Caso você não saiba, o cortisol é produzido no córtex adrenal. Veremos a importância da ocitocina na modulação do estresse, na modulação do cortisol. Ela é produzida também na retina, nos testículos e na glândula timo, ou seja, apresentando um papel importantíssimo também na sua imunidade. Em mulheres, ela é produzida no corpo lúteo e na placenta. Por muitas vezes, a ocitocina ela é confundida com a arginina vasopressina, o hormônio antidiurético, mas eles possuem diversos efeitos opostos no organismo. Por exemplo, a ocitocina, na 8ª posição da sua estrutura molecular, possui o aminoácido leucina, ao passo que o AVP, a arginina vasopressina, possui a arginina. Elas são transcritas em direções opostas do locus cromossomal, além de possuírem diferenças na sua polaridade. Ou seja, o efeito delas no organismo é completamente diferente. Não podemos dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você já ouviu aquele ditado? Papagaio come milho, periquito leva fama? É exatamente isso que acontece. Vamos entender então quais são as funções da ocitocina no seu organismo, quais são os benefícios que ela causa. Ela é, por exemplo, responsável pelo controle de suas memórias. Por exemplo, a sua memória olfativa. Sabe aquele aroma ou odor que você sentiu há algum tempo? E toda vez que você sente ele de novo, você é ancorado de volta àquela situação? Lembranças são trazidas à tona? Então, a ocitocina é responsável por esse tipo de memória. Além da memória espacial, que de maneira sinérgica com a testosterona. A memória espacial é como se fosse um GPS natural, que te fala aonde e como chegar. Ela é responsável também pela sua memória social. Sabe aquela viagem que você fez há muitos anos atrás e você consegue se recordar em detalhes de todos aqueles bons momentos? Então, a ocitocina é responsável por esse tipo de memória, de maneira sinérgica com o AVP. O AVP é estimulado pela testosterona. Mas lembra que eu falei
Papagaio come milho, periquito leva fama? Então, o AVP, apesar de semelhante molecularmente à ocitocina, possui funções opostas no organismo. Por exemplo, ele é responsável por te deixar retido. A ocitocina, por sua vez, embora possa te deixar retido em certas ocasiões, na maioria das vezes ela age como diurético, o que eu posso atestar com minha experiência prática. O AVP é responsável também pela agressividade e pela poligamia. Aquele homem ou mulher que nunca está realmente satisfeito com o seu parceiro. Ao contrário da ocitocina, onde existem estudos mostrando que ela é responsável pela monogamia, ou seja, aquele laço de amor verdadeiro entre um casal. A ocitocina é também responsável pelo controle, por exemplo, do seu medo, porque ela age na amígdala, essa região do cérebro, que possui mais de 30 núcleos diferentes, controlando então o seu medo primitivo e o seu comportamento, além de ações isoladas no seu estômago e na sua respiração. Eu posso atestar na prática, no momento que eu estava passando por dificuldades pessoais, a ocitocina me ajudou de maneira incrível a controlar pesadelos. Além disso, ela é responsável pelo controle da fala, ou seja, que facilita, necessária para a sua socialização, para a sua sociabilidade. Pessoas autistas têm baixíssimos níveis de ocitocina. Dessa forma, conseguem dificilmente se socializar. É responsável também pelo controle de suas emoções. É a verdadeira molécula da felicidade. Ela controla também a sua ansiedade. Pessoas ansiosas possuem baixos níveis de ocitocina. E suplementar com ocitocina pode resolver muitos casos de ansiedade. É responsável também pelo vínculo de amor entre a mãe e um filho, aquele vínculo materno. O bebê ele aprende a amar desde o nascimento até os 3 anos de idade. Esse aprender a amar é dado pela ocitocina, criando então esse vínculo, além do controle da sua temperatura corporal, agindo de maneira sinérgica ao hormônio da tireoide, o T3, o DEA e a progesterona. A ocitocina, ela te deixa mais inteligente, porque ela aumenta o número de conexões dos seus neurônios, ou seja, ela gera uma neuroplasticidade. Para quem acompanha meus vídeos, sabe que eu falo bastante do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que causa também uma neuroplasticidade. Agora você conhece uma outra substância que causa o mesmo efeito, além de uma dilatação dos vasos dos neurônios, facilitando a chegada ao seu cérebro de oxigênio e nutrientes, ou seja, melhorando consideravelmente a sua cognição. Sabe aquele andar peculiar da mulher, aquele andar rebolado? Ele é dado pela maturação sexual da mulher, ou seja, esse rebolado que a mulher anda característico é dado por essa maturação, que é dada pela ocitocina. Não só o seu pâncreas produz insulina, a ocitocina também é responsável pela produção de até de 1/5 da atividade da sua insulina, além da produção de óxido nítrico, que te deixa vascularizado. Seja você querendo impressionar em uma competição ou em uma festa. Você provavelmente já ouviu falar do inibidor da fosfodiesterase tipo 5, a tadalafila, por exemplo, que a galera anda usando por aí, né, porque causa um excelente efeito aí de vasodilatação. Agora eu estou te dando um combo novo para você chamar a atenção e ficar bem vasodilatado. Use a ocitocina, que causa a liberação de óxido nítrico, e não por acaso, o mesmo neurônio, que na mesma região que produz ocitocina, também produz óxido nítrico. É a mesma região do neurônio. E use com conjunto o DEA, que vai ter uma ação sinérgica, potencializando o efeito. Agora que você já ouviu falar então das funções da ocitocina no seu organismo, vamos conhecer então os diversos benefícios. Você pode ter certeza que você vai ficar impressionado com o tanto de benefício, tanto para a sua estética quanto para a sua saúde. Para a sua saúde, por exemplo, aliás, vamos começar falando de estética. Para a sua estética, por exemplo, a ocitocina é responsável diretamente pela lipólise, com uma ação direta, ou seja, diretamente queimando sua gordura, além também do aumento do PPAR-alfa, que causa uma beta-oxidação dos ácidos graxos livres, agindo de forma sinérgica, potencializando essa queima. Caso você tenha visto meu vídeo sobre queima de gordura, você ouviu falando sobre o peptídeo atrial natriurético, que ele causa uma queima de gordura de maneira com uma ação direta, e eu falei que não existiam maneiras de modular esse peptídeo.
eu estava enganado. Eu aprendi agora também que a ocitocina, ela modula esse peptídeo. Olha só que incrível. Então ela consegue causar uma oxidação lipídica pós-prandial. Ou seja, você acabou de comer aquela refeição gordurosa e aquela oxidação lipídica que causaria estresse oxidativo, radicais livres, é então inibida, protegendo a sua saúde então de maneira bastante significativa. Ela é responsável também pela diminuição direta da sua gordura visceral e diminuição do seu quociente respiratório. Caso você tenha visto meu vídeo sobre jejum intermitente, você viu que após 16 horas de jejum, estamos queimando exclusivamente gordura. Isso pode ser medido através do quociente respiratório. Diminuir o quociente respiratório é benéfico à sua saúde também, protegendo contra o fígado gorduroso, ou seja, esteatose hepática e intolerância à glicose. Além disso, a ocitocina é responsável por mediar efeitos, por exemplo, da leptina. A leptina é como se fosse um termostato do seu organismo, ou seja, quando você está com o suficiente de energia, está comendo o suficiente, o seu metabolismo está ok, seus hormônios estão ok, você não passa fome, está tudo uma maravilha. Mas você resolve fazer uma dieta, o que acontece? Sua leptina tem uma queda, você então começa a ter fome, seu metabolismo fica lento, os seus hormônios caem, fica tudo difícil, fica difícil fazer dieta. Então achar uma maneira de modular a leptina é algo inteligentíssimo para se fazer em uma dieta. E a ocitocina consegue fazer isso de maneira impressionante, controlando então seu metabolismo, hormônios e apetite. Além de ter uma ação direta, a ocitocina tem uma ação direta no seu núcleo ventromedial do cérebro. O que é isso? Essa regiãozinha aqui, ela é responsável diretamente pelo controle da sua fome e da sua sede. Ou seja, há uma inibição significativa da fome. E preferencialmente, os estudos mostram, preferencialmente para aquela fome de carboidratos, especialmente aqueles mais doces. Olha só que maravilha para se usar em uma dieta. Na minha experiência prática, eu estava fazendo dieta e em certos momentos eu senti uma certa fome. Eu ia lá e usava a minha ocitocina. Na hora a fome era inibida, é realmente incrível. Além da inibição do adoçante sacarina, que tem aí um potencial efeito carcinogênico. Além de ativação de fatores que vão causar uma regeneração do seu músculo esquelético, através de mudanças na expressão gênica de mioblastos. Quando você é velhinho, você perde essa capacidade de recuperação, de regeneração. Olha só aqui, o tecido muscular de um indivíduo jovem e o tecido muscular de um indivíduo velho. Aqui o de um indivíduo velho que se suplementou com ocitocina. Olha só que coisa impressionante. Ah, Luiz, quer dizer que se eu usar a ocitocina, eu vou recuperar mais rápido o meu músculo após um treino pesado? Sim, vai sim. São isso que os estudos mostram, é algo realmente impressionante. Se você não achou isso impressionante, eu sinceramente não sei o que você considera como tal. A ocitocina também é anabólica. Existe um estudo muito interessante feito em gado. Mas, como foi esse estudo? Esse foi um estudo que durou de 68 a 98 dias. E o que eles usaram no gado? Eles usaram 200 mg de trembolona e 20 mg de estradiol. Eu sinceramente não sei porque certos cientistas usam esse tipo de substância no gado. Acredito eu que os cientistas sejam fisiculturistas disfarçados, não é possível. Mas enfim, qual foi o resultado do estudo? Bom, é claro, além de uma alta expressão de IGF-1 no músculo, foi encontrado de 21 a 97 vezes mais do RNA mensageiro de ocitocina no músculo esquelético, além de uma elevação da ocitocina de até 50 vezes no plasma. Mas o que significa tudo isso? Agora, de maneira impressionante, até incrível, vocês vão ver qual a conclusão do estudo. O estudo diz o seguinte: ocitocina, mais potente que o IGF-1 em mediar efeitos anabólicos no músculo. Ou seja, para quem conhece IGF-1, sabe que é um dos hormônios mais anabólicos do organismo humano. Eu sei que nós não somos gado, mas uma conclusão como essa é realmente significativa, é realmente impressionante. Bom, agora que você já conheceu os benefícios à estética que a ocitocina é capaz de propiciar a você, vamos conhecer então os benefícios à sua saúde.
Para a sua saúde, por exemplo, a ocitocina é espetacular na saúde sexual. Em homens, por exemplo, ela é responsável pela sua função erétil, melhorando consideravelmente sua ereção. Somente homens que passaram por dificuldades na hora H sabem o quão difícil é essa situação. Então, além da ocitocina, outras substâncias como o óxido nítrico, que é liberado pela ocitocina, a dopamina, que libera a ocitocina, o hormônio estimulante de melanócitos, que também libera a ocitocina, e o ácido glutâmico, todos agem de forma sinérgica para melhorar a sua ereção. Olha aqui que legal, um combo para você usar aí, que você que é homem, um combo para melhorar a sua performance sexual. Além, é claro, de uma tadalafila, por exemplo, caso você queira. Esse hormônio estimulante de melanócitos, como você já acabou de ver, além de melhorar a função sexual, ele age como um autobronzeador. Um fármaco que é agonista dele é o melanotan 2. Ou seja, usar esse peptídeo, esse melanotan, você acaba por se autobronzear, sem precisar pegar um sol. Ou seja, você que quer pegar uma corzinha sem precisar se expor ao sol, tá aí uma dica, melanotan 2. Além de ajudar no controle do volume ejaculatório. Ou seja, alguns estudos são controversos quanto a isso, mas alguns mostram que há um aumento aí no volume ejaculatório. Bom, e quanto a mulheres? A ocitocina ela é responsável por um maior desejo sexual em mulheres. Nas palestras do Dr. Jorge Flechas, há relatos de mulheres que usaram ocitocina e realmente deram problemas para o parceiro, porque ficaram com um fogo praticamente inapagável, ou seja, melhora consideravelmente o desejo sexual. É claro, né? além do DEA, da própria testosterona na mulher, isso tem que ser visto bem a fundo, mas a ocitocina é um fator importante, com certeza. Há um aumento também da secreção vaginal. Alguns podem até achar esse slide engraçado, mas somente a mulher que está com secura vaginal sabe o quão chata é uma situação como essa. Além de aumentar a potência dos orgasmos. A mulher ela tem 3 tipos de orgasmo. Orgasmo vaginal, uterino e clitoriano. Há uma maior contração de todas essas regiões, além também de uma maior contração anal. Há um aumento da prolongação do orgasmo, ou seja, o famoso orgasmo múltiplo que muitas mulheres sequer tiveram na vida. Existem relatos, em estudos, existem relatos de até de mais de 28 minutos de orgasmos seguidos, ou seja, aquele orgasmo múltiplo intenso. Após um orgasmo, liberamos em média até 360% mais de ocitocina. Bom, além disso, a ocitocina é responsável também pela sua saúde cardíaca. Ela age também, por exemplo, estimulando fatores que causam angiogênese. O que isso significa? Bom, sabe quando você está preso num trânsito e precisa achar um caminho alternativo para chegar mais rapidamente ao seu destino? O mesmo acontece com a angiogênese. Quando o sangue encontra uma barreira e ele não consegue chegar até o seu miocárdio para irrigar o seu coração, acontece uma circulação colateral, ou seja, resumindo no popular, problema resolvido dos seus vasos entupidos. Há também um estímulo da atividade colinérgica, controlando a atividade elétrica do seu coração, diminuindo a atividade simpática. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem coração acelerado, que bate acelerado o tempo todo? Agora você pode ter um alívio nesse problema, porque a ocitocina ela vai diminuir essas batidas do seu coração, agindo de forma sinérgica com o óxido nítrico, além de estimular o peptídeo atrial natriurético, que eu falei ali nos benefícios para a estética. Só que para a saúde, o que ele faz? Ele causa uma diminuição na pressão sanguínea, facilitando a diurese, ou seja, a ocitocina em certas ocasiões pode ser sim diurético, e aqui está uma explicação para tal, ou seja, melhora muito aí pessoas, por exemplo, com hipertensão. Há também o aumento de fatores que estimulam a transcriptase da telomerase reversa. O que é isso? Esse xizinho aqui é um cromossomo. Um cromossomo é uma sequência do seu DNA, ou seja, do seu material genético. E essa pontinha verde, ela serve para manter a estabilidade do cromossomo. São os telômeros. E eles causam uma autorrenovação celular, o que é excelente. Quando esses telômeros começam a encurtar,
começam a gerar sinalizações ao seu organismo para que o seu organismo envelheça. Mas até hoje nós não sabemos se nós envelhecemos porque o telômero encurta ou se o telômero encurta porque nós envelhecemos. Talvez este seja um dos grandes mistérios da humanidade. Talvez como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Além de estimular fatores que aumentam a captação de glicoses de forma sinérgica ao dinitrofenol, famoso queimador de gordura usado por fisiculturistas antigamente. Muito eficaz, porém também muito perigoso. Eu não sei porque certos estudos são usados certas substâncias. Nada me tira da cabeça que muitos cientistas são nada mais são do que fisiculturistas disfarçados, porque realmente não é possível. Há também a inibição de fatores que causariam um acúmulo de triglicérides no seu coração, através do estímulo da guanina monofosfato cíclica. Há também a inibição de fatores que causariam a hipertrofia, o aumento do seu coração, como a endotelina, a angiotensina 2 e o AVP. Ah, Luiz, mas eu quero ter hipertrofia no músculo, é bacana. Lógico que é bacana, mas hipertrofia no músculo esquelético é uma coisa, é benéfico. No coração já não é interessante, é uma coisa que devemos evitar. E a ocitocina é responsável por inibir estes fatores. Além da inibição da fibrose e da morte celular. Se você conhece alguém que tem problema de coração, agora que você já viu os benefícios, não hesite em indicar a ocitocina. É realmente espetacular. Faça o bem para o próximo, ajude. Você agora tem conhecimento em suas mãos. A ocitocina é espetacular também para a inflamação. Ela inibe fatores que, por exemplo, quando você vai para o sol, está lá numa alta temperatura, você pode ter danos na pele e danos gástricos, por exemplo, né? Porque quando você fica no sol vão surgir substâncias que vão causar estresse oxidativo e inflamação, como as mieloperoxidases e o malondialdeído. E a ocitocina inibe esses fatores. Ah, Luiz, se eu for para o sol ficar bastante tempo e, esqueci de passar o protetor, eu vou ter menos dano na pele, vou me livrar dos problemas? A ocitocina pode realmente ajudar de maneira significativa. Há também a inibição da interleucina 6, que é uma interleucina pró-inflamatória, anti-inflamatória em outras ocasiões, que não é o caso que estamos conversando. Há também o estímulo dos linfócitos TH2, que estimulam a interleucina 10, que inibem os linfócitos TH1, que ativariam o fator de necrose tumoral alfa, ou seja, que causaria uma cascata de reações inflamatórias. Tá vendo só? A ocitocina é espetacular no combate à inflamação. E quanto à minha imunidade, será que a ocitocina ajuda na imunidade? Com certeza. As células imunológicas, como o CD4, o CD8 e também o timo, a glândula timo, possuem diversos receptores para a ocitocina. Ou seja, você vê a importância da ocitocina na sua imunidade. Inclusive no timo, a ocitocina tem uma ação semelhante à interleucina 2, sendo também anti-inflamatória. Ela inibe a osteoporose através da regulação da massa óssea. Aliás, existe um grande mito, que a osteoporose é uma falta de cálcio, uma depressão de cálcio no osso. Na verdade, a osteoporose é muito mais um problema proteico do que um problema de cálcio. Mas isso é um assunto que iremos falar em outro vídeo, iremos destrinchar esse mito. Muitas pessoas estão suplementando com cálcio, achando que irão melhorar a osteoporose, mas na verdade estão agravando ainda mais os problemas. A ocitocina é excelente para infertilidade, para combater a infertilidade. Você fez aquele seu ciclo, você está infértil. Será que é legal pôr a ocitocina na TPC? Você que está com um problema de infertilidade, quer ter seu filho. Será que a ocitocina é legal? Com certeza. Os estudos mostram que ela aumenta a espermatogênese, facilitando, então, te deixando fértil. É bem interessante. Claro que não só ela, né? Claro que deve ser analisado diversos fatores, mas ela é um fator importante que pode ajudar nesses casos de maneira bem inteligente. Há um controle significativo do estresse. Quem que não está hoje em dia numa situação estressante? Cobrança no trabalho, cobrança da mulher, do marido. A vida está estressante. A ocitocina, ela inibe diretamente o excesso de cortisol. Eu posso atestar na prática que diversos momentos que eu estava realmente estressado, eu ia e usava a ocitocina, havia um alívio imediato do estresse. Ou seja, bem interessante nesse sentido. Agora,
Se você quer usar diariamente a ocitocina, você tem que prestar atenção na dose. De acordo com o Thierry Hertog, se você usar em doses maiores de 5 unidades diárias por tempo prolongado, essa inibição do cortisol pode acontecer em demasia, então você entra num quadro de fadiga adrenal temporária. Se você parar de usar há 3 a 4 dias, você volta ao normal, não é nada grande coisa. Mas para evitar essa fadiga adrenal, que é o cortisol bem baixo, que também não é bom, evitar esse quadro temporário é simples. Não use mais do que 5 unidades ao dia, de acordo com o Thierry Hertog, é claro. Fica aí a dica também. Há também uma melhora nas dores do seu corpo, na fibromialgia, porque é um aumento, um estímulo das encefalinas, que são substâncias analgésicas. Ou seja, são diversos benefícios à sua saúde que você pode comprovar. E conhecendo eles, agora vamos então às curiosidades sobre a ocitocina. Vamos ver quão interessante isso é. Você com certeza conhece ou já ouviu falar pessoas que usaram ou usam drogas recreativas, como por exemplo o GHB ou o êxtase. E o que essas drogas causam? Elas causam uma extrema sensação de sociabilidade, você quer interagir com todo mundo, a sua felicidade está lá em cima, muito alta. E os estudos são claros e mostram que esse efeito que essas drogas causam são principalmente, o mecanismo principal pelas quais elas agem é pelo aumento da ocitocina. Olha só que coisa interessante. E falando em drogas, a ocitocina é excepcional no combate ao vício de drogas. Vício, por exemplo, ao vício de ópio, de álcool, de maconha e cocaína. Evitando mudanças no seu cérebro que causariam pelo glutamato, cefose e dopamina em regiões corticais e gangliais. Ou seja, não só combate o vício de droga, mas evita os danos que o uso prolongado destas causariam ao seu cérebro. Você que passou a vida inteira com aquela dor de cabeça crônica, aquela enxaqueca, já tentou todos os tipos de remédio. A ocitocina pode ser a palavra final para combater esse tipo de dor de cabeça extremo que você passa. Não custa nada tentar, é algo muito interessante também, excepcional. Bom, uma coisa interessante, você sabia que o bebê que fica dormindo lá no seu útero, na sua placenta, ele fica num estado de coma induzido, e a ocitocina é responsável por manter este coma induzido pelo controle do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Ou seja, muito interessante. É responsável também pelas contrações uterinas da mulher. Mas você já pensou que a própria mãe, a ocitocina da própria mãe que fazia as contrações? Não, é a ocitocina do próprio cérebro do bebê que faz as contrações da mãe para que ela possa dar à luz, para que ela possa efetivamente dar à luz à criança. Mas o que acontece? A mulher que passa a gestação inteira e não sentiu, fala, meu bebê não chutou, passei a gestação inteira sem contração. Será que isso é legal? Isso significa que muito provavelmente o bebê tem pouca ocitocina no cérebro, ou seja, há uma grande chance dessa criança nascer com autismo. É claro que não podemos generalizar, mas as probabilidades são bastante grandes. Outra coisa, existem estudos mostrando que a ocitocina ela melhora a sua percepção, você consegue captar pistas sociais através dos olhos de outras pessoas, uma verdadeira leitura na mente, ou seja, você consegue antecipar ações e reações de outras pessoas. Numa conquista, por exemplo, isso é algo bem interessante. Bom, agora que você viu as curiosidades, vamos ver a regulação da ocitocina. Que fatores estimulam, que fatores inibem? Como que você pode tirar proveito disso? Vamos lá. Bom, vamos ver os fatores que estimulam a ocitocina, como por exemplo, hormônios e neurotransmissores. O principal hormônio estimulador da ocitocina é o estradiol. Você que está usando inibidor de aromatase sem parar, você já percebeu que você está chato? Que você está emburrado, estressado? Você, mulher que entrou na menopausa, você realmente percebeu também que você está passando por tudo isso? O que aconteceu? É claro, seu estradiol está lá embaixo, sua ocitocina está baixa. Como que você vai ficar feliz sem ocitocina? Não dá. Aí você me diz, mas meu médico me passou para usar anticoncepcional, eu estou repondo meu estradiol. Não. Anticoncepcional é o estradiol sintético, ele não faz bem à sua saúde. Você precisa fazer uma modulação hormonal bioidêntica. É outra conversa para um assunto para um próximo vídeo, mas fique esperta nisso também.
Há também os hormônios da tireoide. Pessoas com hipotireoidismo com certeza vão ter baixos níveis de ocitocina, ou seja, se está com hipotireoidismo, você também se anda triste, você anda cabisbaixo. Por que será? A explicação está aí, hormônios da tireoide. Também a dopamina. A dopamina é um excelente secretador de ocitocina. Eu vivo falando da seleginina, por exemplo. Por que a seleginina dá aquela sensação de bem-estar, de vontade de fazer as coisas? Porque, primeiro, que ela é um inibidor da monoaminoxidase do tipo B. Ela inibe a quebra de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que te dá poder, te dá sensação de bem-estar. Mas, é claro, ela estimula diretamente a ocitocina. E isso é responsável pela sua felicidade, como estamos vendo até agora. Bom, além disso, que tipo de ações, o que eu posso fazer para estimular naturalmente minha ocitocina? Olha, tudo que está relacionado com positivo, com positividade em sua vida. Exercícios físicos, leitura, o amor, orgasmos, interações sociais, tudo isso estimula a ocitocina. E por que não um belo beijo apaixonado? Tudo isso é fantástico. Bom, e que tipo de coisa inibe a ocitocina? O que pode estar prejudicando você que você nem sabe? Bom, diversos tipos de doenças, como por exemplo, esclerose múltipla, doença de Parkinson, HIV, AIDS, síndrome de Prader-Willi e o autismo que nós falamos até agora. Se você conhece alguma criança, alguma pessoa autista, recomende a ocitocina. Passa essa informação adiante, você precisa fazer esse bem ao próximo. Por quê? Os estudos são claros, eles mostram que em um mês de ocitocina, uma criança autista conseguiu ter 95% de melhora, incrível. Indica a ocitocina para pessoas autistas e qualquer outra dessas patologias. E que tipo de condições que diminuem a sua ocitocina? Bom, raiva, depressão, medo, exclusão social e o uso abusivo de drogas, por exemplo, eles complicam aí sua vida, né? Causando aí uma depressão na ocitocina. Bom, antes de eu falar dos remédios que diminuem a ocitocina, eu preciso fazer um desabafo. Nada mais é do que um alerta aos profissionais das mais diversas áreas da saúde, principalmente aos psiquiatras. Por quê? A pessoa vai no médico falar que está com depressão. O que o médico faz? Ele faz a tática do cara crachá, sai indicando remédio sem analisar, sem pedir exames detalhados sobre o paciente. Esquecem que o paciente é um ser humano e acham que ele é uma folha de papel. Bom, quantos médicos, por exemplo, pedem exames para medir o cortisol ou a inflamação, que são fatores importantíssimos na fisiopatologia da depressão? Eles só tratam os neurotransmissores, as monoaminas, ou seja, é uma visão muito linear da coisa, a visão precisa ser tridimensional. E o que eu não gosto, por exemplo, a pessoa vai num consultório e fala: ai doutor, tô com depressão, me ajuda, me passa um remédio. Eles provavelmente, a maioria faz o cara crachá, como eu falei, vão passar inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E os mais famosos, sertralina e fluoxetina. Alguns vão além, né? Passam venlafaxina, que também inibem a noradrenalina e tal. Mas o que esses remédios fazem? Será que esses remédios não causam danos a longo prazo? Com certeza causam. Eles diminuem os hormônios da tireoide, por exemplo. Você já percebeu que depois que você começou a tomar aquela sua sertralina, a sua fluoxetina, você começou a engordar e não sabe por quê? Seu metabolismo ficou lento, seu T3 foi lá para baixo. E uma coisa impressionante, esses medicamentos, eles inibem a ocitocina. Ou seja, como você quer ficar feliz se você está inibindo a molécula da felicidade? Não tem que paradoxo é esse, não tem sentido. Particularmente, eu não conheço ninguém que use esses medicamentos a longo prazo e esteja feliz. Comece a reparar, as pessoas estão com diversos problemas, esses medicamentos simplesmente não são a melhor opção. Existem N outras opções que podem ser usadas de maneira muito mais inteligente. Mas os médicos precisam sair da Matrix e tratar o paciente realmente como um ser humano, né? Parar de pensar só no status e no dinheiro, talvez. Bom, você pode ter percebido, se você é homem, que você começa a ter problema de função erétil com esse tipo de medicamento. E uma diminuição brusca no orgasmo. Mulheres também, queda de 60% no orgasmo em pessoas que usam esse tipo de medicamento. Ou seja, vamos procurar sair da Matrix. E qual o quadro hormonal que pode aí prejudicar, depletar os seus níveis de ocitocina? Bom, é lógico, baixo estradiol, como eu falei, estradiol é o principal hormônio secretagogo da ocitocina, baixo nível de hormônios da tireoide e um aumento excessivo de prolactina. Ah, Luiz, eu tô ciclando, tô usando aí uma Deca. Tô usando Deca, a prolactina pode estar alta, você já parou para pensar?
E o que acontece? Só a ocitocina cai lá embaixo, todos os problemas que já discutimos vão vir à tona. Pois é, então fique esperto a isso também. Pô, Luiz, bacana, cara, gostei dessa ocitocina, acho bem interessante, eu quero usar. Como que eu faço? Como que eu posso usar finalmente pôr em prática? Bom, vamos lá. Antes de eu falar os métodos para o uso, você deve entender que existem 3 tipos que você pode adquirir. O uso nasal, por exemplo. O uso nasal você encontra nas farmácias com o nome de Syntocinon, sem receita. Ele dura mais ou menos de 2 a 4 horas no seu organismo. Existe também a forma sublingual. A forma sublingual você encontra lá nos Estados Unidos como conta-gotas, você pica embaixo da língua. No Brasil eu particularmente não achei, não sei se existe. Mas você pode mandar manipular, farmácias de manipulação fazem a forma sublingual. Não tenho certeza, é difícil achar na internet a meia-vida dessa forma de ocitocina, mas gira em torno aí de 1h30. E também existe a forma injetável, que você pode achar em lojas veterinárias. É muito difícil falar da meia-vida da forma injetável, porque a injeção pode ser intramuscular, subcutânea ou endovenosa, ou seja, cada tipo vai mudar o tipo de absorção, a meia-vida vai mudar completamente. Existe também a forma de longa duração da ocitocina, que é a cabertocina. Você encontra também como Decomoton ou outros nomes em lojas de produtos veterinários. Ah, Luiz, mas eu não sou cavalo, eu sou um ser humano. Bom, amigo, não tem problema nenhum você usar a ocitocina veterinária, porque o princípio ativo é simplesmente o mesmo. Você pode usar. Acontece que ela arde um pouco, né? Ela é meio chata em relação à nasal e sublingual. Existe também uma teoria que somente as formas nasais e sublinguais conseguiriam ultrapassar a barreira hematolicórica, ou seja, somente essas formas conseguiriam ter um efeito no seu cérebro, sendo então a forma injetável inútil. Não é o caso confirmado na prática por mim e por muitas outras pessoas, vendo que a forma injetável sim realmente causou uma alteração bacana com os benefícios da ocitocina. Bom, e como saber se ela está funcionando no seu corpo? Uma forma interessante é, após uma aplicação intramuscular de ocitocina, você esperar 5 minutos. Se é mais ou menos após 5 minutos a sua orelha começou a ficar meio rosada, os seus pés e suas mãos começaram a ficar mais aquecidos, mais quentinhos, significa que a ocitocina está agindo, tá fazendo um efeito em você. Isso é bacana. Pô, Luiz, já usei ocitocina, já usei das mais diversas formas e nunca senti nada. Acho que ela não faz efeito em mim. Você já parou para pensar que quanto mais ocitocina você tem, menos você vai sentir os efeitos dela da forma exógena? É aquele ditado, né? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Ou seja, pessoas que têm pouca ocitocina, como é o caso do Dr. Thierry Hertog, que provavelmente tinha pouca ocitocina natural, quando ele se suplementou com ocitocina, ele sentiu uma melhora significativa em sua vida, uma melhora muito boa na qualidade de vida. E por quê? Provavelmente porque ele tinha pouco. Agora, você já tem bastante, mas você quer sentir os efeitos da ocitocina, você quer potencializar os efeitos. Você pode então usar estratégias inteligentes que vão causar uma sinergia nos efeitos. Bom, se você está usando remédios para inibir o colesterol, como estatinas, por exemplo, seu médico te recomendou estatina porque você está com colesterol alto. É claro que isso é um assunto para um próximo vídeo, mas usar estatinas é uma grande burrada que você está fazendo na sua vida. Porque o colesterol, ele é necessário para a síntese dos mais importantes hormônios no seu organismo. Ou seja, usar estatina não vai trazer benefício nenhum, só malefício. É claro, isso vai ser um assunto bem discutido daqui para frente. Além do magnésio e do colesterol, eles são indispensáveis para ativar os receptores de ocitocina no seu cérebro, porque eles são acoplados da proteína G, precisando então dessas substâncias para ativação. Outra coisa interessante é você usar os Lactobacillus reuteri. Esses lactobacilos, que vendem em gotinha, né, dessa marca Biogaia, eles são interessantes porque os estudos mostram que eles aumentam significativamente a sua ocitocina endógena. Então, se você usa esses lactobacilos em conjunto aí com uma ocitocina exógena, um nasal, um sublingual ou até um injetável, você vai ter uma potencialização dos efeitos. E por que não usar um agonista dos alfa-melanócitos, do hormônio estimulante? AMSH, esqueci o nome agora. Por quê?
Porque, como você já viu lá no slide anterior, ele aumenta a sua ocitocina também de forma direta, é bem interessante. Além de se auto-bronzear, você não quer pegar aquele sol, mas quer pegar aquela corzinha. Usa um Melanotan 2, ele vai conseguir te causar isso. É bem interessante. Bom, e quanto aos colaterais, o que a ocitocina pode me causar, né? Eu não quero ter colateral isso. O que de ruim ela pode me causar? Se você não estiver grávida, nada. Na literatura você não encontra praticamente nenhum colateral, ou seja, a não ser que você esteja grávida, aí sim pode ocorrer problemas ao feto. Mas em todo caso, a ocitocina é um peptídeo extremamente seguro que, se bem usado de forma estratégica, pode ajudar a sua vida nas mais diversas formas, como você acabou de ver. Bom, é isso aí, galera. Então, até uma próxima. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, você já tomou a sua dose hoje?